Olá a todos, como estão? Motivados aqui para mais uma aula? Vamos continuar aqui o seguimento da aula anterior e vamos fazer agora alguns exercícios de simplificação com radicais, está bem? Então fiquem aí desse lado. Não se esqueçam, subscrevam o canal, ativem as notificações para verem sempre todas as novidades, está bem? Andem daí, vamos estudar matemática. Vamos então ver aqui exemplos de como trabalhar aqui com as propriedades e operações com radicais. Então são três exemplos, ok? Vamos então aqui ao primeiro e vamos ver como é que nós podemos explorar então a simplificação desta expressão. Ora, nós temos aqui raiz quadrada de 3 mais a raiz quadrada de 12, então isto tudo está ao quadrado. Ok, nós poderíamos pensar neste exercício e, ao ver aqui o quadrado, nós poderíamos pensar, vou aplicar o caso notável nesta situação. Não é? E recordando aqui o caso notável, nós sabemos que o a mais b ao quadrado, então é o a ao quadrado mais 2ab mais o b quadrado, e podíamos aplicar e resolver aqui, simplificar aqui a expressão. Contudo, podemos também tentar simplificar aqui esta raiz quadrada de 12. Tá bem? Então vamos ter aqui esta nota. Vamos fazer aqui um cálculo auxiliar. Nós sabemos que o número 12, podemos fazer a decomposição do 12, e então vai ficar dividindo por 2 dá 6, dividindo por 2 dá 3 e 3 a dividir por 3 dá 1. Então isso significa que o número 12 é 2 ao quadrado vezes 3. Ok, então reparem no seguinte, eu posso escrever a raiz quadrada de 3 mais a raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 3, tudo ao quadrado. Não vou aplicar aqui o caso notável. Ok, nesta situação. E agora, o que é que nós fazemos? Quando nós temos aqui um número em que o expoente é igual ao índice da nossa raiz, então nós podemos passar este número para fora da raiz. Ou seja, este 2, o expoente do 2 é igual ao índice, então este número 2 que aqui está, ele vai sair da raiz e no fundo vai perder o expoente. Está bem? Isto porquê? Porque a raiz quadrada de 2 ao quadrado, quando o índice é igual ao expoente, então isto simplesmente dá 2. Está bem? Vai-nos permitir então escrever raiz quadrada de 3 mais 2 raiz quadrada de 3, tudo ao quadrado. Ok? E agora, uma raiz quadrada de 3 mais duas raízes quadradas de 3, não é? 1 mais 2, então vamos ter 3 raízes quadradas de 3 ao quadrado. Okay? E agora, uma vez que está ao quadrado, eu já não preciso de aplicar o caso notável e agora faço todos os elementos que aqui tenho, tudo ao quadrado. Então vai ficar 3 ao quadrado e agora raiz quadrada de 3 também ao quadrado. E isto é a mesma coisa que 9. E aqui no segundo podemos escrever raiz quadrada de 3 ao quadrado, não é? Temos aqui a propriedade que este 2 pode estar fora da raiz ou no interior, está bem? E então voltamos aqui à situação em que quando o índice da raiz é igual ao expoente, no fundo acaba por se anular, então nós temos 9 vezes 3, ou seja, 27. E então temos aqui o resultado desta expressão. Também eu fiz aqui algumas igualdades, fui resolvendo devagarinho, vocês com alguma prática podem saltar aqui algumas etapas naturalmente. Então não foi necessário recorrer ao caso notável para resolver esta expressão, está bem? Vamos à próxima. Raiz cúbica de 2 vezes a raiz quadrada de 2. Ok, então o que é que nós vamos fazer aqui? Nós vimos no exemplo anterior que nós podemos retirar o número da raiz, não é? Então vamos ter aqui o seguinte cuidado. Nós podemos passar um número, vamos colocar aqui A, raiz de índice N, e vamos pôr aqui um B. Então, eu posso passar um número para dentro da raiz. O que é que nós temos de fazer? Quando nós queremos passar um número para dentro da raiz, o que nós temos de fazer é colocar esse número elevado ao índice da raiz. Vamos escrever. Nesta situação ficaria raiz de índice n, a elevado a n, vezes b. Está bem? Isto porquê? Porque a raiz de índice n de a elevado a n é a. Está bem? Então, eu posso escrever desta forma. Então, posso passar um número. Quando ele tem o expoente igual ao índice, podemos tirar da raiz, não é? Deixa de ter raiz.
E quando precisamos que ele fique dentro da mesma raiz, então nós colocamos o expoente. Então podemos fazer desta forma, tirar da raiz ou colocar a raiz. Então, no nosso exercício, eu posso pegar aqui neste número 2 e passar aqui para dentro da raiz quadrada. Então vai ficar raiz cúbica, raiz quadrada, 2 ao quadrado, não é? Este 2 fica com o expoente 2, que é o índice da raiz quadrada, vezes o 2 que já tínhamos naquela raiz. Então fica raiz cúbica da raiz quadrada, 2 ao cubo. Ok, fantástico. E agora, temos aqui o radical de radical. Então, quando isto acontece, nós escrevemos apenas uma única raiz e multiplicamos os índices. Tá bem? Então, neste caso, 6. 3 vezes 2, 6. 2 ao cubo. Podemos ainda simplificar um pouco mais esta expressão. O que é que nós podemos fazer? Nós podemos multiplicar ou dividir aqui o índice e o expoente do número que nós temos. Ou seja, nós percebemos aqui que dão ambos para dividir por 3. Ou seja, podemos dividir o índice por 3 e o expoente também por 3. Isso permite-nos escrever raiz quadrada de 2. Também raiz quadrada de 2. Então temos aqui esta expressão simplificada, está bem? Deu para entender até aqui? Então vejam, se houver aqui alguma dúvida, deixem também nos comentários, voltem atrás no vídeo, revejam aqui as etapas todas, está bem? Vamos para a última situação. Ok, temos aqui uma situação não só com números, temos A's, temos B's, vamos ver de que forma é que podemos simplificar então toda esta expressão que aqui está. Então eu começo por ver aqui raízes de índice 3, aqui de índice 6, pronto, há aqui uma mistura. Eu posso utilizar o princípio que utilizei também na expressão anterior, que foi passar este A para dentro da raiz cúbica. Então eu, se calhar, aqui posso escrever raiz cúbica e este A, ao passar para dentro da raiz, ele vai ficar com o expoente igual ao índice. Então fica A ao cubo. Depois já tenho um A e tenho também um B ao quadrado. Aqui do outro lado, esta raiz sexta. Se nós olharmos com atenção, eu tenho aqui uma raiz cúbica, não é? E aqui em baixo também temos uma raiz cúbica. E eu consigo também transformar esta raiz sexta que está aqui numa raiz cúbica. Porquê? Eu posso dividir por 3 e todos os expoentes eu posso dividir por 2 e todos os expoentes também por 2, porque isto são tudo números pares, o 6, o 8 e o 4, ok? Então nós podemos dividir tudo por 2, este expoente aqui e o 4 também, o 8 e o 4, tudo a dividir por 2. Ficamos então com raiz cúbica, A elevado a 4 e B ao quadrado. Tudo raiz cúbica. Aqui em baixo posso escrever o A também passar para dentro da raiz cúbica, ficando raiz cúbica, A ao cubo, o A elevado a menos 2 e o B elevado a menos 2, que era o que já tínhamos dentro da raiz cúbica. Aqui em cima, A ao cubo vezes A, vamos obter A elevado a 4, B ao quadrado. E agora vamos conseguir perceber que podemos fazer esta operação aqui. Também eu consigo somar estes dois radicais, porque são exatamente iguais. Também. E aqui em baixo também posso avançar um pouco mais. A ao cubo vezes A ao quadrado. Ora, atribuímos a mesma base e somamos os expoentes. 3 menos 2 é 1. Então fica A. E aqui B elevado a menos 2. Ok. Então vamos ter no numerador duas raízes cúbicas de A elevado a 4B ao quadrado. E no denominador temos 2 raiz cúbica de A, B elevado a menos 2. Agora, no numerador e no denominador temos 2, podemos dividir tudo por 2, não é? Ou no fundo, simplificamos então aqui a expressão desta forma. Os 2 vão desaparecer. Próximo passo, vamos continuar aqui o exercício. E então, como é tudo raiz cúbica, então eu posso colocar uma raiz cúbica para toda a expressão. Ficamos então com raiz cúbica e temos então A elevado a 4, B ao quadrado, A e B elevado a menos 2. O que é que podemos fazer aqui?
simplificar então aqui estas potências que têm a mesma base. Então vamos ficar com a elevado a 4 dividido por a, então atribuímos a mesma base, subtraímos os expoentes. 4 menos 1, não é? Não se esqueçam que quando nós não temos aqui indicado o expoente é 1. 4 menos 1, vamos ter 3. E aqui vamos ter b, e o expoente ficará 2 menos o menos 2. Mesma base, subtraímos os expoentes, estamos na divisão, não é? Então 2 menos menos 2. É a mesma coisa que 2 mais 2 e vamos obter 4. Ou seja, vou ter aqui um 4. Raiz cúbica. Passo seguinte. O a pode sair da raiz cúbica, porque o índice é igual ao expoente. Ok, vamos escrever a. E este b elevado a 4, como o expoente é superior ao índice, também conseguimos tirar qualquer coisa da raiz, não é? Vamos só escrever aqui isto de outra forma. Então pode ficar b ao cubo vezes b. Não é? B elevado a 4 é b ao cubo vezes b. Ou seja, este b ao cubo também sai da raiz. No fundo, perde aqui o expoente porque tem igual ao índice. Então vai ficar a vezes b, raiz cúbica de b. E então temos aqui a expressão final simplificada, ok? Deu para entender? Conseguiram aqui perceber todos estes exercícios? Espero que sim. Então, não percam as próximas aulas, está bem? Obrigado por assistir.